Vamos lá. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com o Alexandre Scott, que vamos conversar sobre como conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego. Essa live ficará gravada no YouTube, que colocaremos logo depois. E queria falar para vocês uma coisa. Agora, em setembro, o sindicato faz 104 anos de existência. Com muita honra, teremos esse mês uma programação vasta para comemorar, porque temos que comemorar muito esses 104 anos. Teremos na quinta-feira, às 16 horas, com transmissão direta também, direta para o YouTube, a live com o presidente Samir e a presidente Diva Gesualdi, para falarmos sobre as congraçadas, as entidades contábeis, porque são muitas, e cada uma tem o seu papel importante na vida do profissional da contabilidade. Porque, Alexandre, uma coisa que é diferente, nós somos profissionais liberais. Podemos sempre ser empregados, mas somos sempre como característica como profissional liberal. E o sindicato não é sindicato de empregados. Fazem muita confusão, tem várias pessoas que, mesmo os profissionais da contabilidade, seja contador, seja técnico, que faz essa confusão. Os profissionais, os funcionários dos escritórios de contabilidade têm um outro sindicato à parte, que regula, mas o Sindiconte, entendendo o bom propósito dele, ele sempre procura ter as convenções coletivas de trabalho, e tem o SESCOM, que no caso do Rio de Janeiro, o SESCOM Rio de Janeiro, que é onde fazemos todas as tratativas. Claro que não tem honorários, porque se ele é um profissional liberal, cada um cobra o que acha melhor, pelo investimento que faz, pelo que devolve para o cliente dele. Principalmente do que ele entrega, o quanto ele tem de equipe capacitada, porque sabemos que isso é muito importante. Então, não dá para você falar que o sindicato iria estabelecer uma tabela de honorários, vamos dizer assim, igual para todo mundo, né? Porque tem que levar em conta diversas ações. E Sim. nessa comemoração dos 104 anos, também estaremos trazendo algumas temáticas diferentes e uma coisa diferente, que é um chá virtual com as presidentes, a presidente e as ex-presidentes do Sindiconte. Que legal. Então, vai ser um mês agitadinho e um Que mês bom. com muita comemoração. E também teremos, na semana que vem, uma live sobre a reforma tributária. Tá? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um Agradecer prazer. o corpo funcional que nos ajuda sempre. Então, agora, conta pra gente, Alexandre, faça suas apresentações iniciais, porque eu tenho várias dúvidas aqui. Vamos conversar com o pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Não é uma área que eu conheça, né? Não é o meu segmento. Meu segmento é mais educacional e a aviação, propriamente dito. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite de contribuir com um pouco que a gente sabe, né? Com dicas, com sacadas, com técnicas, para que as pessoas que estiverem assistindo essa live, estiverem assistindo esse vídeo, possam ter uma qualificação melhor no mercado, possam ter um emprego melhor, um salário melhor, consequentemente, uma qualidade de vida melhor. Então, meu nome é Alexandre, né? Na verdade, meu nome é Alexandre Scott. O Scott é um nome de atendimento, é um nome de guerra que a gente chama na aviação. Não é meu nome verdadeiro. Meu nome é Alexandre Amado Maripense, eu tenho 46 anos, sou casado, tenho duas filhas já grandes, de 17 e 14 anos. Nossa.
Atualmente estou morando no litoral do Paraná, na praia. Estou aproveitando para Ei. fugir um pouquinho dessa loucura. E trabalho com o segmento de aviação há 25 anos. Né? Fui metalúrgico durante 10 e com 22 anos eu entrei logo, comecei logo cedo, com 13 anos trabalhando. Fiquei numa empresa metalúrgica por praticamente 10 anos. Essa empresa depois veio assumir do mercado por conta de planos aí, né, existenciais aí dos governos. E foi quando eu caí na aviação com 22 anos de idade. E são 25 anos já dentro de companhias aéreas como TAM, que hoje é Latam, como Avianca, passando aí por Webjet, Passaredo. E há 12 anos eu decidi montar em paralelo com as empresas aéreas uma empresa de treinamento que há 2 anos atrás se transformou em instituto, que é o Instituto Melhorando Pessoas. E o nome vem a calhar porque eu acredito muito que o nosso trabalho melhora pessoas, independente de qualquer outro segmento ou qualquer segmento. Quando você se propõe a fazer alguma coisa para ajudar o próximo, você melhora pessoas. Então, o meu instituto hoje é focado em treinamento e desenvolvimento, onde a gente auxilia as pessoas com conhecimento para elas adquirirem a tão sonhada vaga. E hoje eu estou no segmento da aviação, mas dá para se fazer um paralelo de tudo que eu vou falar aqui para aplicar a qualquer mercado. No segmento da aviação, hoje nós temos 12 mil comissários voando no Brasil. Esses 12 mil, 5 mil são resultados dos nossos treinamentos. São mais, praticamente metade das pessoas passaram por algum tipo de treinamento conosco nesses 12 anos. E através das técnicas que a gente foi implantando ao longo do processo. Nesses 12 anos eu tenho também uma loja virtual, uma livraria, que eu tenho 12 livros editados nesse segmento de preparação para treinamento, de processo seletivo. E aí a gente já tem aí mais de 300 turmas presenciais ao longo desse tempo também, né? Turmas que cada final de semana a gente visita uma cidade por esse Brasil para treinar essa moçada. 60 turmas online, né? Desde 2015 com treinamentos online também. E minha última invenção é uma universidade virtual, que a gente chamou carinhosamente de Uniscot, onde eu tenho profissionais de 15 categorias dando aulas à noite, virtualmente, dentro de um grupo fechado. Então, os alunos eles têm língua portuguesa, inglês, libras, educação financeira, a parte de imagem pessoal, bem-estar, saúde, as partes técnicas da aviação, tudo isso numa plataforma que ficam hospedados os vídeos gravados depois que viraram aulas online, como nós estamos fazendo aqui. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho aí, que a gente já desenvolve nesse tempo. Com muito carinho, com muito amor, eu vivo isso 18 horas por dia, de domingo a domingo. Tá sem áudio seu. E esse formato à distância já era uma coisa assim muito presente e hoje mais presente ainda no dia a dia das pessoas, né? E isso é muito bom. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar na questão da preparação para o trabalho. Porque Exatamente. esse é um mundo diferente agora, virtual. Então, será que a pessoa que não sabe mexer e não tem familiaridade com as mídias, tanto essas mídias digitais, não estou falando só das mídias sociais, será que ela consegue arrumar um emprego? O que você acha, Alexandre? Eu acredito que quando você está disposto a alguma coisa, não importa o teu objetivo, quando você está disposto a alguma coisa, mas disposto de verdade mesmo, você move montanhas para alcançar o teu resultado. Então, há 3 anos atrás, eu já falava para o meu público que iriam existir entrevistas virtuais, há 3 anos atrás. Por quê? Porque lá fora, eu já estudava as companhias aéreas lá fora e já via que existia lá fora. A gente sabe que tudo que chega lá fora vai chegar aqui em algum momento. A diferença é o processo de aceleração. E há 1 ano atrás, tanto a Latam quanto a Azul implementaram as aulas, os processos seletivos, as primeiras etapas virtualmente, vídeo entrevista. Então, todos os meus alunos que já estavam preparados, porque eu já implementei isso há 5 anos atrás, já tiveram resultado de imediato.
enquanto aqueles que não se atualizaram ficaram batendo cabeça. Então, daqui para frente, o que vai acontecer? Todo mundo aprendeu, seja na marra, aprendeu que a internet tem que ser usada, não tem como. Se amanhã ou depois vier uma outra maluquice dessa aí, de algum canto desse mundo, já não vai ser tanto susto, porque a gente já está 5 meses calejado nessa brincadeira. E as empresas também já descobriram que economizam horrores com locação de espaço, com deslocamento de pessoas. Então, tudo que a gente consegue fazer quase tudo hoje, né? Se eu posso ter hoje uma entrevista com um médico, fazer uma vídeo entrevista com um médico, por que eu não posso fazer uma vídeo entrevista com o meu futuro patrão? Então, ou eu aprendo a usar os recursos, ou eu vou ficar condenado ao que sobra. E aí você não é merecedor daquilo que sobra, né? Você não veio para esse mundo para pegar o resto. Você é merecedor de ter o melhor. Só que para você ter o melhor, você tem que aprender esse melhor. Existem recursos hoje para a gente aprender. Hoje no YouTube você encontra vídeo que te ensina de tudo. Só para ter um exemplo. Ontem a minha esposa comprou um produto diferente para colocar na máquina de lavar louça que a gente não tinha comprado ainda. E aí ela, como é que usa isso? Eu falei, vamos lá no YouTube. Aí pusemos lá, como usar o produto X na máquina X. E aí veio um vídeo lá do nada, um cara explicando exatamente como funcionava. Então, hoje só não aprende quem não tiver vontade, porque tem tudo na internet hoje, tem absolutamente tudo. Então, o que falta? Falta uma coisa que a gente não consegue fazer pelos outros. Agir, a ação. Eu não consigo fazer nada por você, e você não consegue fazer nada por mim. Por mais que eu te dê todo o conhecimento de bandeja, que eu te ensine passo a passo como fazer uma entrevista de sucesso com seu futuro empregador, se você não fizer a lição de casa, não vai ter um resultado. Não, com certeza. E aí você está me lembrando aqui uma questão que é essa coisa do tentar ser digital, né? A minha irmã morou fora. E aí eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para ficar gastando de telefone. Então aí alguém falou assim, não, tem o Skype. A gente comprava créditos para o Skype e falava porque não tinha essa coisa dessa internet, Wi-Fi, era aquela internet que ficava discando, discando. Aí eu falei, cara, é o único jeito de falar com ela. Então, eu fui aprender a usar o Skype. E a outra coisa que eu achei que você falou que é muito legal, essa coisa do YouTube, eu estava na casa do meu irmão, aí eu tive um problema lá que ele tem uma porta lá doida, maluca de vidro. Aí entrei, eu falei, não, tem que conseguir resolver isso. Entrei no YouTube, vi um vídeo de um cara, liguei, passei um zap pro cara, o cara me ensinou a mexer na porta. E eu falei, cara, isso é fantástico. Como que a internet conecta. Em outras épocas, você ia Planeta. levar uma eternidade para encontrar alguém que soubesse mexer com aquela porta, ia ter um custo de deslocamento para isso, não resolveria na hora. E hoje você, no estalar de dedos, resolve na hora. Não, e aí falo sempre para todo mundo, gente, tem vídeos fantásticos na internet que vale a pena estudar, ler, ou então baixe um e-book, tem tanto e-book gratuito, leia, Não é a né? falta de. Não, a gente não pode se limitar pelos recursos financeiros. Sabemos que nessa época que estamos vivendo, os recursos financeiros ficaram sim um pouco mais escassos para uma boa população, parte da população. Porém, não é isso que pode limitar a gente. Eu já tive alunos que ele se preparava indo para uma praça pública para pegar o Wi-Fi da praça pública, para baixar os materiais que eu mandava para ele, e assim ele assistia os vídeos, e depois ele descarregava o celular dele, no outro dia ele ia lá e baixava mais, porque ele não tinha dinheiro na época nem para colocar a internet no telefone. Então, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Outro dia um rapaz falou, ele levanta de manhã cedinho, cuida da lavoura, e aí depois ele anda 4 quilômetros para poder pegar um sinal de um Wi-Fi, que ele descobriu um lugar que tem um Wi-Fi e a pessoa deixa ele usar. Aí ele vai lá, senta num lugar e assiste às aulas. Cara, eu dou maior valor a essa pessoa, porque ele podia ficar numa zona de conforto. E agora imagina assim, imagina que se essa pessoa ela tem uma técnica por trás dela, que ela aprende a contar numa entrevista
o quanto foi desafiador para ela se preparar, com toda a humildade do mundo, e a humildade não no sentido de o coitadinho, e sim no batalhador, porque as pessoas julgam muito, quando a gente fala que alguém é humilde, as pessoas relacionam humildade com pobreza, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, é estado de espírito. Então, nesse sentido, né, o quanto eu posso dizer umas palavras bem colocadas, que o desafio de eu estar naquela entrevista, o quanto eu batalhei para chegar ali, quais foram os passos que eu dei para chegar ali. Eu posso contar essa mesma história que você acabou de me contar por dois viés. Um viés do coitadinho e um viés do vencedor. Agora, qual é que o entrevistador vai querer? O entrevistador não vai querer contratar um coitadinho, uma vítima do mundo, e sim uma pessoa que faz a diferença com o que dão para ela. Como é que você contaria essa história no olhar do coitadinho? O coitadinho se apresentaria assim numa entrevista, né? Vamos contextualizar aqui para as pessoas que estiverem entrando aí, pegaram, né? Você acabou de falar que você ouviu a história de um cara que trabalhava numa lavoura e andava depois 4 quilômetros para encontrar alguém que permitiu que ele usasse sinais da internet. E vamos imaginar que esse cara quer ele assistir às aulas da faculdade. Vamos colocar aqui... Não, do ensino médio, porque ele queria fazer nem passar. Isso, beleza. Então tá, mas aí vamos entender que esse ensino médio tinha um objetivo maior, ele queria ter um emprego, né? Tá. E esse emprego, vamos falar que esse emprego seria um auxiliar numa empresa de contabilidade, teu negócio aí. Beleza? Então tá. Porque a lavoura para ele não era mais o que satisfazia ele. Isso. O coitadinho se apresentaria assim. Então, foi muito difícil chegar aqui, porque você não sabe, eu ficava lá na roça e era dura, vida dura, mão calejada, e aí depois que acabava lá meu trabalho, eu caminhava embaixo do sol, com sede, por 4 quilômetros, aí tinha uma pessoa lá que me emprestou lá, me deu show usar um pouquinho aquele sinal de internet dela, só para eu conseguir fazer as aulas do ensino médio, porque sempre disseram que eu tinha que ter pelo menos o ensino médio para vir aqui procurar emprego. Meu sonho foi trabalhar aqui nesse sindicato com vocês. E então eu gostaria que vocês dessem uma chance, porque a vida foi difícil, foi muito difícil. Esse é o coitadinho se apresentando. O coitadinho que faz a fisionomia, que encolhe os ombros, que se vê pequeno, que está meio que implorando um emprego para você. Né? Agora tem a versão do empoderado. Né? Olá, muito boa tarde, muito obrigado por essa oportunidade, eu esperei muito por ela. E dentro da minha jornada para chegar aqui com vocês, eu posso dizer que eu vim de uma lavoura, eu trabalhava na lavoura na parte da manhã, depois eu tinha um deslocamento um pouquinho longo para conseguir um sinal de internet, porque onde eu morava não chegava sinal de internet. E foi assim que eu consegui completar todo o meu ensino médio, porque eu sempre entendi, e nas minhas pesquisas, que eu precisava ter o ensino médio completo para trabalhar aqui nesse sindicato. Eu ouvi do meu avô que quem trabalhasse nesse sindicato era uma pessoa próspera. E nesse momento, hoje eu estou aqui na frente de vocês, agradecendo a oportunidade. Eu quero muito fazer parte desse sindicato. Essa é a versão da mesma história do cara contando de uma forma mais empoderada. Que ele estufa o peito, que ele levanta a cabeça e fala olhando no olho. Então, é claro que eu não pensei em nada disso, não estava nada programado isso. A gente fez agora de improviso. Mas isso serve para qualquer segmento, percebe? Não, isso é muito bom, porque você pode contar, né, as histórias de várias formas, né, são os vários olhares, mas, assim, para um emprego, quais são as suas principais dicas hoje para um estudante que está terminando a universidade e vai procurar um emprego? Bem, antes de eu dar... Antes de eu trazer... Antes de eu falar isso, eu queria que você falasse. Se você tivesse que contratar hoje um estagiário, de cara, qual você contrataria? O segundo. Por que você não contrataria o primeiro? Coitadinho vai falar, já vou imaginar o seguinte, todo dia ele vai chegar atrasado porque ele tem um problema, né? O outro eu sei que o cara vai, nem que seja dormir no ponto do ônibus, para chegar na hora. Mas qual foi a diferença? Mas qual foi a diferença de um para o outro? Foi a forma que contou a história. É o mesmo cara. Com certeza. Então, Diva, o que você acha? Todos nós temos a história é igual para todo mundo. O que muda é como você conta. E é isso que eu queria trazer para vocês agora. Né?
quando você está na universidade estudando, você já venceu o ensino médio, agora você está vencendo o grau universitário. Depois você vai vencer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, não importa o que você queira fazer. Primeiro, foco. Qual é a empresa que você quer trabalhar? É claro que você no começo quer ter estágio, talvez na sua área. Escolha pelo menos 5 empresas top, as 5 mais top. Ah, mas é muito difícil entrar lá. Esquece que é muito difícil. Pega na internet e busca 5 empresas mais top da tua área que você quer ser estagiário. Entendendo o estagiário, né? Ou o segmento. Muito bem. Pesquisa a história de pessoas que passaram por essas empresas. Tenta pesquisar a história do presidente dessa empresa, do fundador dessa empresa. Pesquisa os valores dessa empresa. Quais são os valores que ela tem publicada? Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? Depois que você tiver tudo isso pesquisado, olha para a tua história, olha para os teus valores, para a tua missão. Ah, mas eu não tenho ainda. Então, faça um trabalho, descobrir primeiro os seus valores, a tua missão, a tua visão. Isso não é só coisa de empresa. Missão, visão e valores é coisa de ser humano, de CNPJ e de CPF. A diferença é que eu preciso combinar. Se os meus valores não se combinam com os valores do sindicato, por exemplo, eu posso até ganhar um emprego, mas eu não vou ser feliz. E há pouco tempo eu vou pedir para sair, porque não combinam os meus valores. Então, as pessoas precisam, primeiro, não é simplesmente arrumar um trabalho para ganhar um salário. A gente não está se prostituindo em troca de dinheiro. Eu preciso ser feliz com o que eu ganho. Esse dinheiro que eu ganho é apenas uma materialização pagando pelo trabalho que eu estou doando. É a minha recompensa. É muito maior do que dinheiro. Dinheiro é papel. Eu preciso da energia daquele trabalho. Então, primeira coisa, escolhe as top. Porque se você mirar nas top, você já vai chegar lá em cima. Você já vai estar preparado para chegar nas top. Se você mirar na pequenininha, naquela, você vai se nivelar por baixo. E aí começa diferenciando quem é o coitadinho e o empoderado. O problema é que o mundo hoje, ele faz com que a mídia social, a televisão, os governantes em geral, fazem com que a gente tenha um exército de coitadinhos, que os coitadinhos são mais fáceis para ser manipulados. Sim. São mais fáceis para você dizer em quem tem que votar e quem não tem que votar. Não estou indo para o viés político, mas só para a massa é manipulável. E aí eu pergunto para você, você é manipulável? Você gosta de ser manipulado? Não. Ou você vai fazer aquilo que você quer? Depende da gente, a escolha é nossa. Não, e tem uma coisa, né? Quando você faz o que você gosta, você está na empresa que você lutou por ela, você veste a camisa e vai. E não aquela coisa assim, né? Você escuta a musiquinha do Fantástico. Hoje é domingo. Amanhã tenho que ir trabalhar. E aí simplesmente vira um trabalho. Esse é um coitado. Se alguém estiver assistindo essa live aqui, esse vídeo aqui, e tem essa síndrome do Fantástico, do domingo, a musiquinha, que aí não aguenta mais pensar que tem que trabalhar, você tá morto, só esqueceu de enterrar a carcaça. Você já morreu, cara. Para. Vá ser feliz com qualquer outra coisa. Mas se apaixone por alguma coisa. Escolhe algumas coisas, namore elas, mas se apaixona. Porque todo mundo já se apaixonou na vida. E a paixão, ela é maluca, ela é ardente. Mas ela tem o pico, depois ela cai. Se essa paixão depois não virar um amor, eu vou constantemente querer ficar me apaixonando diferente. Não tem nada de errado. Mas tem gente que só vive morno. Morno. Nunca se apaixona. Nunca ama. Aí, cara, já morreu, esqueceu de enterrar. Não, e tem uma questão hoje, né? Porque eu fico lendo várias coisas sobre trabalho e estava fazendo um doutorado voltado para entender essa coisa do mundo do trabalho. Muito se fala que você entra naquele emprego ali e você vai morrer naquele trabalho ali. Né? Hoje, eu acho que a gente já não pode mais falar nisso, porque nós temos uma vida muito longa. E não existe mais isso. 50, você está começando a vida. Na época, os nossos pais têm um trabalho. Na época. Desculpa. Não. Na época dos nossos pais, né? Ter um trabalho onde você passa uma vida inteira na mesma empresa era o legal. Hoje em dia, o legal é ter várias experiências ao longo da vida, né? Tem gente que me fala assim, mas
se eu tiver um monte de carimbo na carteira, eu vou sujar a carteira? A gente ouvia muito isso no passado, né? Não existe mais isso. Quanto mais experiências, melhor. Eu ouvi esses dias um mestre falando que as pessoas que mudaram de mais casas ao longo da vida, que se trocaram de mais escolas ao longo da vida, que mudaram de cidades, né? Tiveram que se adaptar. Elas são mais resilientes, mais adaptáveis e mais flexíveis, porque ela teve que o tempo inteiro criar amigo novo, local novo, escola nova, lugar novo. Então, peraí, o mundo mudou e as redes sociais estão aí mostrando pra gente. Hoje você faz um curso de um Instagram, daqui a 3 dias já, esse curso que você fez já não vale mais, porque você já está desatualizado. Então, hoje a gente entra nessa onda de ficar constantemente atualizado. Não adianta falar que eu não gosto, mas eu não gosto muito. Você está morto se você não gostar da internet hoje. Você está morto, porque está tudo aqui dentro desse aparelhinho. Em outras épocas, a gente não estaria junto se conhecendo agora. Não, Não, eu acho que, assim, essa coisa, eu nunca tinha pensado por esse lado, dessa coisa das mudanças, porque hoje mesmo eu falei para minha sobrinha, eu falei, já estou querendo mudar de cidade, de casa. Aí ela, mas e aí os meus amiguinhos? Eu falei, você vai fazer outros amigos. Aí depois fiquei pensando, eu falei, cara, eu já mudei 15 vezes de casa, já mudei Exatamente. 5 vezes de cidade. Então, assim... E você tem que fazer novas conexões, tem que aprender novos roteiros de ônibus, você tem que descobrir novos supermercados. Então, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque quando você quiser visitar aquela cidade que você já passou, você já conhece tudo. Então, você está ampliando o seu mapa mental. Olha que maluco, né? Eu acho que Bacana. Essa coisa da... Mas eu acho que muito isso, Alexandre, foi uma coisa assim, muito dos pais que achavam isso, que você comprava uma casa, era para o resto da vida, você estudava naquele colégio, tem que ser para o resto da vida. No passado era trabalhar assim, numa mas empresa, tudo bem. O resto da vida. Né? Eu percebo hoje, quando eu vou falar com os alunos, muitos deles eles estão presos nesse mundo ainda, porque eles têm que ficar dando satisfação para o pai, para a mãe, para a história. Hoje eu uso uma frase assim, eu honro e respeito os meus pais, mas eu vou ser diferente deles. E acabou, tá tudo certo. Eu não preciso desonrar os meus pais se eu não quiser fazer o que eles quiseram que eu fizesse. Então, eu honro e respeito a história dos meus pais, sou grato por tudo que me propuseram, mas eu vou ser diferente. E acabou, liberto, sem peso, entendeu? Não, essa aí é uma boa dica. Respeito, mas cada um tem uma vida a seguir, Porque né? Então, quantas pessoas hoje estudam porque o pai quer que estude aquilo, ou o pai e a mãe quer que cumpra o seu sonho nas costas do filho. Quantas pessoas são escravos? Quantas pessoas no meu ramo hoje de aviação dizem para mim, primeiro eu tive que me formar na faculdade para esfregar o diploma na cara do meu pai, para aí depois eu fazer o curso de comissária. Que eu sempre quis fazer o curso de comissária. Eu disse, ok, maravilha, uma faculdade nunca é perdida, você tem uma profissão, mas você não é feliz com ela. Então vá ser feliz agora. E acabou. Não, e vamos combinar que também a vida começa sempre, né? Também tem um ditado que eu não gosto muito, não, que é a vida começa aos 50. Eu acho que a vida começa a todo momento, desde que você se prepare para ele. Aí fala, a Rosângela está pedindo a palavra aqui. Fala, Rosângela. Ih, não estamos te ouvindo. Seu microfone está fechado. Está aberto. Vai, agora sim, vai lá, fala pra gente. Não, a Kevin pediu para eu esperar, ela estava no de falar e apareceu uma mãozinha azul. Ok. Aí eu fiquei esperando. Tá bom, você quer falar agora? Mas pode, eu ouvindo o professor e a senhora, eu não sou estagiária, você falou, eu começo assim, eu já estou aposentada, e como é que fica a minha vida? Está aprendendo. Está cheia de gás. E aprendendo sempre, como o senhor
como o senhor falou, professor Alexandre, estou aqui no Zoom, no PC, que não quero estar de jeito nenhum falando com vocês, olhando aqui. Eu nunca tive medo do desconhecido. Isso aí. Vocês estão me vendo? Nunca Tá tive bem medo ruim do desconhecido. a conexão não tá boa, mas deu para a Exatamente. gente entender. Ora, Não, e é a sua agora? conexão de Melhorou? internet. O áudio da senhora, dona Rosângela, o áudio da senhora tá chiando muito, tá muito truncado. Deve ser porque pode ser que esteja chovendo. É o sinal da internet. Mas eu gostei muito do que a senhora falou e eu falo muito sobre isso, né? A gente só tem medo do desconhecido. Então, no momento que é desconhecido... Oi? Desculpa, o que o senhor falou, não adianta diploma realmente, não adianta diploma nenhum, não adianta diploma se o chefe chegar lá ou alguém chegar lá, manda fazer alguma coisa, eu gostei. Outra coisa também que eu nunca gostei, pessoas que tomam ouros através de ouros, ou seja, desenvolvem determinado trabalho, mandou a pessoa fazer e na hora de apresentar, pega os louros para ele. Essas pessoas vão muito longe. E eu fiquei 26 anos só numa empresa. E nessa empresa, eu fui responsável por uma operação praticamente... Rosângela, desculpa, não está dando para te entender. Desculpa. A conexão escreve no chat que a gente lê para você. A conexão da internet dela está com muita interferência e a gente não consegue exatamente compreender o que ela está falando. É triste, porque eu gostaria de ter ouvido ela, mas ela escreve no chat aí, você lê pra gente. Escreve no chat que a gente lê. Mas uma coisa interessante que ela falou, né? E aí a dica vale para entrevista, já que o nosso foco aqui é dar dicas de entrevista. Por que eu tenho tanto medo de uma entrevista? Por que eu tenho medo de uma dinâmica de grupo? Por que eu tenho medo de uma redação? Por que eu tenho medo de uma prova de matemática, de língua portuguesa ou de idioma? Porque eu estou sentindo que está faltando ainda. Eu estou com medo do desconhecido. Então, a única ferramenta que combate o medo, que trava, o medo te trava, é o estudo, é a dedicação, é a pesquisa. Quando você tem controle sobre aquilo, você não tem mais medo. Então, por exemplo, você não tem medo hoje de vir aqui, gerenciar uma live, ser apresentadora. Por quê? Porque você já fez isso várias e várias vezes. Agora, a primeira vez que você teve que fazer isso, existiu um medo, obviamente. E sempre é assim na vida. O que eu preciso é não deixar o medo me travar para nada na vida. E quando eu tenho medo, vai com medo mesmo, mas se dedica para acabar com esse medo. Outro dia eu vi a Ivete Sangalo falando assim, o frio que dá na barriga na hora de entrar no palco. Eu falei, cara, se ela tem medo de entrar no palco, quem somos nós? Roberto Carlos já falava isso, que ele sempre tem frio na barriga. Então, eu tenho também, quando eu vou nos primeiros 3, 4 minutos, que eu estou com uma plateia nova, que eu estou com alunos novos. Por quê? Porque é o desconhecido. Depois você vê que você já tem o domínio e engata primeiro e vai embora. Isso é natural de ser humano. Só que as pessoas se travam pelo medo. Elas se bloqueiam pelo medo. E aí ela não anda o passo a mais. Ela vai ficar naquela mesma onda. Então, mas eu na quinta-feira, até conversando com a Daniele Pilau, que fez a live com a gente, eu falei, eu vou te falar a mesma coisa. Será que, na verdade, a educação brasileira foi feita de uma tal forma que fala que nós somos todos incompetentes e não somos criativos? Faz com que tenhamos o medo dessa entrevista de emprego? Eu acredito que a educação brasileira, por conta de toda a história, ela sempre foi direcionada como se fosse aqueles cavalos que tinha aquela viseira assim, que é para você só olhar o que eles quisessem que você visse. Então, no momento que você tira a sua viseira, e hoje a internet está fazendo isso, está tirando a viseira, você está podendo olhar para os lados. E você está enxergando mais coisas. Obviamente, você está enxergando mais coisas. Coisas boas e coisas não tão boas. Antes aqui, você enxergava só o que eles queriam que a gente visse. Então, você pega a grade curricular nacional da educação, você pega outros parâmetros que foi doutrinado para ser daquele jeito. Agora, no momento que você abre, você deixa as pessoas enxergarem mais longe. E aí, quando elas enxergam mais longe, elas podem buscar mais coisas. Então, a internet agora, o mundo globalizado,
haja visto o que está acontecendo agora. A quantidade de pessoas que nunca tinham feito uma live, a quantidade de pessoas que nunca tinham assistido uma live. Olha como as pessoas deixaram, né? Olha aí as emissoras de rede de televisão. Estão desesperadas porque perderam milhares de audiências. Por quê? Porque as pessoas aprenderam que dá para buscar conhecimento em outros canais. Sim. E conhecimento com melhor qualidade. Então, só tem a ganhar. Agora, eu posso também ficar só estudando coisas aqui nessa maquininha aqui que não presta para nada. Eu posso também. A escolha é de cada um. O livre-arbítrio de cada um. Como você estava dizendo antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Os hackers que ficam gastando energia do seu tempo para azucrinar uma live de outra pessoa. O que ela ganha com isso? Nada. Energeticamente, ela não ganha nada. Pelo contrário, só está atraindo coisa ruim para a vida dela. Mas ela vai descobrir da pior forma possível. Mas isso, de alguma forma, atrapalha quem está querendo fazer um bom trabalho. Sim. Então, sempre vai ter o lado mal e o lado bom. Sempre vai ter. Em tudo. Numa entrevista de emprego, como eu dei o exemplo do cara da lavoura. Tudo vai ter o lado A e o lado B. A luz e a sombra. Sempre vai ter a luz e a sombra. Eu preciso, numa entrevista de emprego, conhecer a minha sombra, conhecer todos os meus defeitos, para eu poder estudar mais a luz. Porque é na luz que eu vou ter sucesso. Ninguém vai dar emprego para a minha sombra. A minha sombra, por mais que ela seja negra, eu tenho que aprender a esconder ela, porque senão ela vai aparecer numa entrevista. Não tem um funcionário no mundo que não tenha sombra. Todo mundo tem. A diferença que eu tenho que exaltar é a minha luz. Porque a minha sombra vai aparecer ao longo do dia a dia. E é isso que as pessoas acontecem. Uma dinâmica de grupo, por exemplo. Por que se aplica dinâmicas de grupo ainda até hoje? Porque você coloca situações reais, joga bomba e pede para as pessoas se degladiarem para elas descobrirem o resultado. Nessa hora, aparece a luz e a sombra. Nessa hora que se separa o joio do trigo. Quem é o candidato que vai aguentar segurar a onda a hora que o pau comer e quem é o candidato que vai estressar, que vai brigar, que vai reclamar, que vai sumir. É isso. Não, agora, qual a ferramenta hoje você acha que é interessante para você conhecer a sua luz e a sua sombra? Existem várias ferramentas no mercado hoje. Tem ferramentas gratuitas. Você mesmo comentou sobre o DISC, né? Que é um processo de autoconhecimento. Eu acho que primeiro, a melhor ferramenta é a tua consciência. Acho que a primeira ferramenta é você se perguntar para você mesmo: você é uma boa pessoa? Você se considera uma pessoa, né? Olha os valores daquela empresa. Vamos dar um exemplo, vai. O valor daquela empresa é honestidade, pontualidade, segurança e empatia. E aí você quer trabalhar muito nessa organização. Aí você tem que tirar o ego do lado, porque o ego é o cara que te ferra. O teu ego é o cara que bloqueia para você ver a tua sombra. Então, manda esse ego calar a boca e pergunta para você de verdade, sinceramente, sem ter julgamento, né? Porque o pior julgamento é o nosso mesmo. Eu sou uma pessoa empática? E aí você começa a processar. Bem, primeiro, o que é empatia? Se eu não sei o que é empatia, eu vou lá no Google e busco. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Aí começa a olhar para a tua história. Na prática, no dia a dia, você se coloca no lugar do outro? Não, eu não sou, eu sou meio egoísta. Então você não é empático, você não tem o valor daquela empresa. Se você não tem o valor daquela empresa, possivelmente na entrevista, não vão perceber que você é a cara dessa empresa. Você vai ser cortado. Ah, mas eu quero ser empático. Então tá bom. Como ser empático? Vai lá na internet. Como ser empático? Assiste um vídeo de 1 milhão de gente. Começa a botar na prática. Começa a praticar dentro da sua casa. Empatia com a sua mãe, empatia com a sua esposa, empatia com o seu filho, empatia com o seu vizinho. Começa a desenvolver a habilidade da empatia. Para que lá na frente, daqui a pouco, você possa falar: não, agora eu sou empático. Eu já tenho valor. Então, percebe que primeiro é o exame de consciência. Em vez de fazer curso, em vez de pagar horrores, fazer terapia, primeiro é o exame de consciência. Tira o exame de consciência primeiro. E aí, depois, você vai passo a passo. A construção, a evolução, ela não é da noite para o dia. Ninguém vai num terapeuta e vai virar uma chavinha e vai ficar pronto. Não. Ela é diária. Mas ela tem que ter a boa vontade de mudar. Se você for assim, não, eu sou assim, ninguém... Sempre fui assim, você já está morto. A pessoa que tem esse diálogo, eu sempre fui assim, essa pessoa é um profissional morto no mercado hoje.
É uma boa dica essa, porque essa coisa da empatia, se colocar no lugar do outro é assim fundamental. O duro é quando a pessoa, a outra parte, acha que se coloca no lugar do outro e sempre ofende as pessoas. Então, é aí nessa hora que você tem que usar de outra técnica, outra ferramenta, o feedback, né? Feedback é o quê? A capacidade de você pontuar, não é jogar na cara, não é esculhambar. É a capacidade que você desenvolve de pontuar o que a outra pessoa está fazendo, que você está percebendo que não é legal. Percebe? Uhum. Então, para você não está sendo legal. Então, eu chego para você e falo assim, podemos tomar um café? Primeira coisa, separo você da massa, porque a minha conversa é só com você, não é na frente de todo mundo, não é te humilhando. Podemos tomar um café? Podemos, então vamos tomar um café. Só estou eu e você agora na sala. Então, eu queria pontuar para você, primeiro eu queria saber se você me permite que eu pontue para você umas observações que eu fiz a seu respeito. Você me permite? Pedir liberdade. Você pode falar que sim ou que não. Se você falar que não, a conversa acaba por aqui e tá tudo certo. Se você falar que sim, eu vou pontuar. Então, lembra aquele dia, naquela ocasião, aconteceu assim, assim, assado, e você teve uma atitude que, ao meu ver, talvez não foi tão bacana, tão agradável. Isso gerou um constrangimento junto com aquela equipe e que talvez as pessoas possam olhar para você, mas você não é assim de verdade. Talvez naquele dia você estava com algum problema. Eu posso te ajudar? Olha a abordagem. Uhum. Foi uma abordagem empática ou foi uma abordagem agressiva? Empática. Porque eu estou me colocando no seu lugar para saber que você, eu senti na pele que falaram mal de você, que não gostaram de você. E eu sei que você é uma pessoa boa, que você não merece isso. Mas naquele dia você chutou o balde. Então agora eu estou dando a chance de você refletir. Então eu gostaria que você refletisse sobre aquele momento. Não precisa falar nada agora, não precisa esticar. Só pensa sobre isso e amanhã nós vamos tomar outro café. Nesse momento eu plantei em você agora um processo que vai rodar aqui a madrugada inteira. E você vai falar, como é que eu vou falar com ele agora? Amanhã ele quer tomar outro café comigo, eu tenho que trazer alguma coisa para ele. E você vai rever isso. Se você é uma pessoa boa de verdade, de coração, e pisou na bola, você vai trazer um café, uma coisa diferente para mim. Agora, se você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que está literalmente para o mundo, você não vai nem fazer questão de chamar eu para tomar café amanhã. Percebe? Sim. Não, e aí o seguinte, como é que a gente pode se preparar para uma entrevista? Você já deu algumas dicas, mas hoje está muito na moda, vamos dizer assim, não vou dizer que é moda, não, porque eu acho que a palavra certa não é moda, mas um diferencial para uma entrevista é quando você faz vídeos para Vamos lá. para esse entrevistador. Nós temos dois tipos de público hoje, né? Nós temos aquelas pessoas que são da geração de internet, que é o jovem, abaixo dos 25 anos. Esse jovem já nasceu com o telefone na mão, da barriga da mãe já começou a teclar. E nós temos nós, que temos a nossa idade dos 25 para cima, que temos mais dificuldade, né, de se adaptar à tecnologia. Mas a gente aprende. Estou muito feliz aí, ó. A dona Rosângela está aí, ó, uma senhora, né, que com certeza já tem mais dos seus 40, né? E tá aí feliz da vida com o fonezinho de ouvido, brigando com a internet e querendo ter conhecimento. Pelo menos eu peguei um pouquinho da fala dela, que ela faz questão de continuar estudando. Então, parabéns. Os outros eu não estou vendo aqui, mas estou imaginando. Então, o que acontece? A primeira coisa, vontade de aprender um novo. Não se contentar. Minha mãe tem 70 anos e ela também faz live, ela também tem internet, ela pesquisa, ela faz o avesso para ela conseguir as coisas. Quando eu falo para ela que eu quero viajar para algum lugar, no dia seguinte ela vem com o mapa, com as rotas, tudo pesquisado já. Então, pessoal, a boa vontade é de ser humano. Não importa se ele tem 10 anos, se ele tem 30, se ele tem 80. Tem muito jovem hoje que só falta enterrar, porque ele já está morto, né? Então, o que acontece? Para eu me preparar hoje para uma entrevista de emprego, para um vídeo currículo, é a mesma coisa se eu falasse pessoalmente. A diferença é que eu não posso ter medo da câmera. A câmera ela ainda inibe muita gente. Então, eu não posso, para a minha primeira entrevista de vídeo currículo, já falar direto com a câmera. Eu tenho que, para deixar ser o dia da verdade, eu vou treinar antes. Então, eu costumo orientar os meus alunos. Você vai fazer 100 vídeos, não é 1 nem 10. São 100 vídeos primeiro, para depois você fazer um ao vivo na tua entrevista.
Porque lá está valendo o teu emprego. E os outros 100 aqui que você fez, no máximo você vai gastar a memória do teu telefone. Depois você vai lá e deleta. Então, bota o telefonezinho, aperta o botãozinho do REC e sai falando de você. Para e assiste o que você falou. Vê que você falou um monte de besteira, vê que você falou uma palavra errada, que você usou o português de forma equivocada. De novo, de novo, de novo, de novo. E o que é um atleta de alta performance? É aquele cara que chega em primeiro. Por que ele chegou em primeiro? Porque ele treinou mais do que o cara que chegou em segundo e terceiro. Ele ficou mais tempo se dedicando. Então, o teu resultado vai ser, né, proporcional à tua dedicação. Quanto mais vídeo currículo você treinar, melhor você vai ficar. Ah, legal. Mas tem alguma coisa que você recomendaria? Porque os vídeos têm que ter o quê? No máximo quantos minutos? 5 minutos? Não, eu assim, pelo menos no meu segmento de aviação é limitado a 2 minutos. Nossa. Então você tem que contar a tua história de vida em 2 minutos. E aí existe uma técnica que eu desenvolvi já desses 12 anos de Instituto Numerando Pessoas, que eu ensino qualquer pessoa do mundo a contar uma história de vida em 2 minutos. Nossa! Mas o que eu tenho que contar em 2 minutos para Então, conseguir primeiro, aquela... uma grande dica. Eu não vou contar, por exemplo, se eu estou indo para um emprego, se eu estou indo para uma busca de uma vaga. Vou dar o meu exemplo da aviação, tá? Eu treino pessoas e preparo pessoas para serem aeromoças e comissários de voo. Eles querem trabalhar cuidando da vida dos outros, serem agentes de segurança. Não vai ter que falar muito de quando ele era cozinheiro, porque não faz sentido ficar explicando que ele foi cozinheiro. Mas faz sentido ele fazer uma menção que ele tem o cuidado com o manuseio de alimentos. Porque dentro do avião, o comissário vai fazer manuseio de alimentos. Não faz sentido ele falar que antes dele ser, por exemplo, querer ser comissário de voo, ele falar que ele foi office boy. Ele fica contando como foi separar documentos. Mas faz sentido ele dizer que ele começou a carreira profissional dele organizando documentos e entregando em departamentos separados, fazendo com que ele tenha boa administração em termos de documento. Dentro do avião, tem uma série de documentos que o passageiro não vê. Então, eu vou contar tudo o que eu fiz na minha vida, só que eu vou falar relacionando com o meu trabalho que eu quero hoje. Então, todo mundo tem habilidades que aprendeu ao longo da sua história que serve para o que eu quero fazer atualmente. Então, por exemplo, se você quisesse me contratar hoje para ser, por exemplo, um gestor administrativo no sindicato, eu imagino que um gestor administrativo no sindicato tem que saber lidar com documentos, com números, com ferramentas de tecnologia, com planilha de Excel. O que eu falaria para você da minha história? Ao longo da minha história na aviação, em 20 anos de treinamento, eu administrei mais de 40 mil tripulantes de voo. Documentos, provas, certificações, recertificações. E todo esse processo fazia com que trazia segurança para o atendimento do passageiro, do usuário final. Então, tudo dá para aprender a contar. A minha dica é, põe a sua história num papel primeiro, linha a linha, linha da vida, que eu falo, a técnica da linha da vida. Desde que você nasceu, vai contando para o papel tudo que você foi fazendo, né? Ano a ano, aonde você trabalhou, o que você fez, o que você aprendeu. 1 ou 2 habilidades em cada lugar que você aprendeu. Vai trazendo de forma cronologicamente organizada e depois, no final, você dá a cereja do bolo. O que acontece com as pessoas quando vão procurar emprego hoje? Elas já chegam falando o que elas estão fazendo agora. Atualmente, estou trabalhando com isso, isso e isso. Ela acabou com a história dela, porque ela não tem mais como voltar para trás. Então, eu começo a minha história de trás para frente. Eu venho trazendo do meu primeiro emprego até hoje. Porque tudo isso é a minha história. Todas essas habilidades somaram para eu estar aqui hoje procurando emprego no teu sindicato. Percebe? Sim. É isso que faz a diferença. Essa da linha do tempo é muito boa. Porque se você faz uma linha do tempo, você vai conseguir olhar o todo e você pode marcar os pontos principais ou o marco eu da sua vida. Eu determino o que eu quero falar. Eu vou determinar, depois que eu tenho toda a minha linha do tempo, aí eu vou transformar ela, eu vou determinar, de acordo com a minha vaga proposta, o que eu trago da minha linha do tempo que serve naquela vaga proposta. Alinhado ao estudo da companhia, da empresa, que eu já fui buscar os valores dela. Eu junto tudo isso agora, porque eu já me conheço.
Nesse momento, eu transformo a linha do tempo numa coisa chamada autobiografia. É onde eu conto a minha história. A linha do tempo é um gráfico. A linha do tempo é como se fosse um grande rascunho da tua história. Eu vou agora decodificar isso numa história, numa redação. Como se eu fosse escrever uma página da minha vida resumida. E essa redação é a base para o meu vídeo ou para a minha entrevista ao vivo. Eu não saio falando de qualquer jeito. Eu treino antes. Só que se eu não treinar o suficientemente a quantidade que eu preciso, eu vou ser robótico. Então, eu vou me apresentar assim. Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, comecei minha vida... Fica robótico. Só que quanto mais eu treinar, eu vou ficar de uma forma fluídica, né? Olá, tudo bem? Muito obrigado por essa grande oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa entrevista. Esperei por esse momento há muito tempo. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Alexandre Amado Maripensa, eu tenho 46 anos, atualmente moro no litoral do Paraná, numa praia, sou casado e tenho 2 filhas. Pronto, acabei de resumir agora a minha vida, introduzi. Minha vida profissional começou aos 13 anos, quando eu comecei como office boy, numa pequena empresa metalúrgica na cidade de São Bernardo do Campo. Lá eu aprendi a ser organizado e pontual. Logo em seguida, eu fui para o Senai. E o Senai foi uma maravilhosa escola, porque eu aprendi a ser limpo e assíduo. O Senai me ensinou muito. Foram 3 anos de contrato até eu ser efetivado como auxiliar de produção numa pequena empresa metalúrgica, na mesma cidade. E nessa empresa metalúrgica, eu desenvolvi a habilidade de trabalhar em equipe e cuidar da minha própria segurança e dos meus colegas. Em 4 anos, eu já era promovido a gerente de qualidade dessa empresa, desenvolvendo a habilidade do trabalho em equipe, sempre focado na excelência e resultados. Lamentavelmente, depois de 9 anos, a empresa veio à falência e eu me vi disponível no mercado de trabalho. Ponto. Eu contei 9 anos da minha história em 35 segundos. Isso. E agora eu tenho mais 25 anos de aviação para contar nesses outros 1 minuto e meio que me sobram. Percebe? Sim, nossa, muito bom. Essa técnica muito interessante. Aí quando você manda para o recrutador, para a empresa, você já causa um impacto diferente. Primeiro Agora, que você já pode usar o mesmo vídeo para qualquer empresa? Não. Não, porque as corporações são diferentes, têm valores diferentes, têm propósitos diferentes. Então, eu tenho a minha linha da vida, que é o meu default, aquilo que eu sou. E eu ajusto a minha entrevista para cada tipo de atividade. Se eu fizer a mesma coisa para todo mundo, eu estou me colocando no papel de eu valho igual todo mundo. E eu não valho igual todo mundo. Eu tenho o meu valor diferente. Então, já tem que começar por aí. Eu tenho que ser diferente para cada tipo de entrevista. Mas a base é a mesma, concorda que a base é a mesma, a história é a mesma? Sim. Porque a linha do tempo vai ser a mesma. Os marcos temporais também. Mas a empresa que você quer buscar vai ser diferente. Porque todos nós temos experiências diferentes que podemos contar um pouco da experiência daquela empresa. A dificuldade que as pessoas têm hoje é que elas não param para olhar para a história delas. Elas não olham a história delas, elas não sabem contar a história delas. E se elas contam toda atrapalhada, toda truncada. Deixa o entrevistador doidinho. Por quê? Porque aí ele pega um teste de personalidade, um DISC ou qualquer outro tipo de... E aí não consegue enxergar aquela pessoa real. Porque não combina. Tá dizendo que era de um jeito, mas ela contou a história totalmente de outro jeito. Aí você fica na dúvida se é o mesmo candidato, se alguém fez por ele, né? Então, primeiro, seja você mesmo de verdade. E se você não é a melhor versão sua, que você acha que você ainda não tá bom, se dedique e melhore, né? Porque vão te contratar pelo que você é e vão te pagar pelo que você merece. Isso. Não, e também, voltando à coisa, tudo bem, você conquistou aquela tão sonhada vaga, mas aquele emprego não resta o resto da sua vida, né? Na verdade, nós nunca somos nada, nós estamos, né? Nós sempre estamos alguma. Então, você está um estagiário, está um gerente, está um profissional, está um empresário, está uma mãe, nós estamos, né? É claro que a mãe você é pro resto da vida, né? Mas vivendo o papel de mãe especificamente naquele momento. Então, no momento que a gente tira o ego de lado e a gente aceita que a gente sempre está alguma coisa, a nossa vida vai fluir.
Agora, se eu pegar o cargo como maior do que eu, aí realmente eu não vou crescer, eu vou ter que derrubar todo mundo que está embaixo de mim, porque ele pode tomar meu lugar, né? O bom líder desenvolve os seus subordinados, para que eles peguem o seu lugar, para que ele possa ir para o próximo nível, né? Agora, o cara que é inseguro tem medo de se perder o lugar. Então, ele faz o quê? Ele fica dinamitando a base dele. Ele nunca vai crescer também. O duro é quando a base, por mais que você faça para ela, não, vai, se capacita, vamos junto, não sei o quê, e a base fica assim na zona de conforto. Aí, sabe o que você faz? Troca a base. Troca a base, simples assim. Eu costumo dizer que até um pé na bunda empurra a pessoa para frente. Às vezes, meter o pé na bunda de um colaborador que está ali na zona de conforto, você não está sendo mal com ele, não. Pelo contrário, você está empurrando ele. Aquela história da vaquinha do precipício, né? Que você jogou e ela parou de dar leite. O cara teve que buscar e fez um rebanho. Então, até a gente meter o pé na bunda de alguém, ou a gente mesmo se meter o pé na bunda por incompetência, das duas, uma. Tudo que acontece na sua vida tem um porquê. Nada é por acaso. Para, reflita e entenda que se aconteceu é porque de alguma forma você mereceu. Para de vítima de coitadinho. Para de vitimismo. Não tem coitadinho. Aconteceu o que aconteceu porque era para acontecer. Agora ou você aceita que dói menos e vai fazer diferente, ou vai daqui a pouco tomar outro pé na bunda e passa uma vida inteira se lamentando. Eu acho que agora, porque assim, eu acho que anteriormente era mais difícil mesmo a questão da capacitação, da busca de ser diferente. Agora, hoje, gente, dá para você morar, morar lá no litoral do Paraná, que é lindo, maravilhoso, e prestar consultoria, dar aula para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente, exatamente. Não, eu acho que hoje a facilidade da internet te acelerou o processo, mas vontade de ser diferente, vontade de crescer, vontade de estudar, sempre existiu desde que o mundo é mundo. Porque isso é do ser humano, isso depende da pessoa, né? A única coisa é que agora as coisas estão mais fáceis. Na época que eu era para a escola, eu lembro que a minha mãe sempre foi muito uma boa leitora, ela comprava enciclopédias. Eu sou da época da enciclopédia Barça, eu também. Conhecer, Abril, essas enciclopédias todas. Então, eu tive a oportunidade de não precisar ir muito à biblioteca, porque eu tinha tudo dentro de casa. Era só pesquisar para fazer os trabalhos escolares. Mas quando eu não tinha, eu ia à biblioteca da cidade. E lá eu tinha que encontrar... O desafio já era encontrar o livro naquelas prateleiras. Depois você tinha que copiar numa folha de papel ao maço, porque você tinha que fazer os desenhos com vegetal. Tudo bem, eu tenho 46 anos. Faz o quê? Faz 35 anos isso? 32 anos isso? Hoje em dia, você vai lá, printa, copia, cola, imprime, entrega para o professor. Você nem tem o trabalho de ler, então, se bobear, você vai até com o nome do outro que fez o trabalho. Você não está aprendendo. Bem ou mal, por osmose, a gente tinha que copiar, tinha que ler e copiar. Entrava na cabeça por alguma forma. Já que tem tanta facilidade hoje para o conhecimento chegar na tua mão, na frente da tua cara, pelo menos leia para você aprender alguma coisa. Pelo menos faça uma pesquisa aonde você de verdade quer colocar esse conteúdo para dentro. Mas eu não sei para que eu vou usar. Não interessa. Conhecimento não ocupa espaço. Coloca para dentro dessa caixola. Esse HD aqui é inexpansível. Ele não tem uma limitação igual um pendrive. Um dia você pode precisar. Não, e eu acho que também, ao mesmo tempo, quando você traça a sua meta, não sei se isso é o correto, você traça a sua meta, o seu propósito, e será que se você buscar conhecimentos específicos, também te leva para aquele lugar? Com certeza. A gente costuma dizer o seguinte: você é a média da semelhança das pessoas que você convive, ou que você estuda, ou que você lê. Então, se eu quero hoje ser um mega contabilista, eu preciso estar no meio de megas contabilistas, eu preciso frequentar lugares de mega contabilistas, eu preciso estudar o que esses caras estudaram, eu preciso conhecer eles, perguntar para eles humildemente o que eles fizeram. Porque se eles alcançarem, eu vou alcançar também. Agora, ficar procurando por conta própria no sindicato, por exemplo, dos petroleiros, eu nunca vou ser um mega contabilista. Não. Então, eu vou buscar na fonte. Alguém chegou lá,
quem é que essa pessoa chegou. Para isso existe Instagram, YouTube, Facebook. É fácil a gente chegar nas pessoas hoje, né? Ah, mas será que ele me responde? Não se preocupa com o universo. Faz a pergunta. Se tiver que ser, vai ser. Eu nunca imaginei fazer uma live no sindicato de contabilistas. Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer uma live e alguém me conectou a você. Sim. Percebe? E por que me conectou? Me conectou porque teve uma história, fez um curso, a técnica foi atraente, combinou com o que você queria e acabou. Tá tudo certo. A gente está aqui trocando ideia. Não, então, e eu acho que essas conexões são muito boas, né? Não é nem só a questão do network, porque eu não sei se você entende que tenha duas coisas diferentes hoje. Você tem as conexões e o networking. E isso não é diferente na vaga de emprego, para buscar vaga? Para tudo, para tudo. Porque assim, eu posso ter milhões de conexões. Meu LinkedIn tem 30 mil conexões, mas quanto que lá dentro realmente tem um network? Quanto lá dentro que eu falo com essas pessoas, que eu converso com elas. Não é só estar seguindo elas, né? Então, o quanto que eu tenho credibilidade para poder mandar uma mensagem para uma daquelas pessoas e eles me responderem. Eles darem um pouco daquilo que eles têm de mais precioso na vida deles, que é o tempo deles, para me responder. Então, o que mais de valioso você tem hoje é a autoridade para pedir o tempo da outra pessoa te responder. Hoje nós estamos doando aqui a nossa autoridade, o nosso conhecimento, o nosso tempo para pessoas que a gente ainda nem conhece, que são nossas conexões, estão conectadas, mas ainda não são nosso network. Percebe? Sim. Então, eu preciso buscar isso. E o não você já tem. Então, pergunte sim, mande mensagem sim, mas queira desenvolver um network verdadeiro. Um network que você tem uma troca. Não só aquele que você manda a mensagem para pedir um emprego. Né? Isso não é de um network. Isso é cadastro de banco de currículo. Não, isso é uma outra coisa também dessa questão do banco de currículo. O que você acha hoje nesse mundo diferente dos bancos de currículo? Em relação ao que eu posso fazer para me destacar? Eu sei. Quer ver como é? Muito simples. Né? O que é um banco de currículo? É um banco de papel, uma pilha de papel, certo? Que 99% é tudo igual. Ou é um HD com um monte de vídeo, uma plataforma que tem um monte de vídeo, um monte de gente. O que faz quando você está rodando assim a timeline do celular? Você está vendo um monte de gente falando, um monte de live, um monte de coisa. O que faz você parar em alguma? O que faz você parar e dar aquilo que você tem de mais importante, que é a tua audiência, tua atenção? É alguma coisa que a pessoa falou, ou que você leu, ou que você viu, que fez você brecar ali. Então, quando eu falo de currículo, por mais que não se use fotografias hoje num currículo, eu indico usar fotografia. No meu segmento, só usa fotografia. Porque eu contrato pela aparência também. Né? Obviamente, uma empresa aérea não quer contratar uma pessoa desleixada. Então, ela não vai pegar. Né? Agora, quando eu falo aparência, eu não estou falando de diferenciação de cor, raça, nada disso. É a imagem. Tá? Quando você tem um banco de vídeo, você tem um monte de vídeo, aquele cara que no começo do vídeo já fizer diferente de todos os outros, você para ouvir. Quem você assistiria o vídeo até o final? O coitadinho que eu falei no começo da nossa live aqui? Ou você ficaria esperando até o cara que fez o cara mais empoderado até o final? Quem você tinha mais vontade de ficar escutando? O segundo, porque o primeiro fala, gente... também você vai se colocar, por um lado, você vai se colocar no lugar dele, mas você vai falar assim, mas poxa, passei numa situação semelhante e fui adiante. Exatamente. Então, assim, e pior, quando você está ali como recrutador, você nem vai gerar tanta empatia. Você vai gerar a sensação de esse cara é coitadinho, vai me dar problema. O que você falou, foi a tua interpretação. Você pegou exatamente o que eu queria que você pegasse. Agora, não, esse cara é forte, esse cara ele vai. Então, se eu estou num banco de papel e meu currículo tem uma clareza, uma objetividade. Tem gente que faz o currículo e coloca lá no objetivo. Auxiliar de limpeza, a secretária e atendente de cozinha. 3 coisas totalmente diferentes no meu objetivo. O que você está dizendo para o mercado? Eu não sirvo para nada, porque eu presto para tudo. Então, assim, é a mesma pessoa que vai ter
um currículo para uma vaga, outro currículo para outra vaga e um terceiro currículo para outra vaga. O currículo pode ser o mesmo, mas eu já sou específico. Porque se eu estou procurando, por exemplo, um ajudante de cozinha, e quando eu estou lendo o objetivo, eu já vejo o primeiro, que é o auxiliar de jardinagem, eu nem chego a ler o auxiliar de cozinha. O problema das pessoas é que elas não têm objetividade na hora de falar, na hora de vender o seu próprio peixe. Elas ficam porque elas não se conhecem. Então, o desafio hoje, alguém que está aqui assistindo essa live, alguém que está assistindo esse vídeo, seja ele agora aqui ao vivo, seja ele gravado, a mandar para mim um vídeo, né, de bate-pronto agora, sem ter tempo para estudar, contando sua história de forma organizada, em 2 minutos, e deixando um gostinho de quero mais. É difícil, mas tem que treinar e não desistir. Porque Exatamente. hoje essa vaga sonhada nesse mercado tão difícil que está, ela tem possibilidade, porque tem muita vaga de algumas vagas, muitas não, mas tem algumas vagas de emprego. No meu segmento, hoje, eu tenho 1000 currículos para cada vaga dentro de uma companhia aérea. Nossa. Eu tenho 1000 comissários, 1000 alunos comissários querendo uma vaga de comissário dentro de uma companhia aérea. Se ele não for o melhor desses 1000, se ele não ganhar de 1000, porque ele tem que ganhar dele em primeiro lugar e dos outros 999. Como que ele vai fazer isso? Com alta performance. Como? Treinando, 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 treinando. Eu tenho que fazer ele entender que ele tem que ser a essência da alma da carreira dele. O comissário de voo, para quem não conhece, ele treina todo dia. Ele faz check todo dia. Ele só entra no avião se ele tiver performado. Ele tem perguntas que se faz para ele entrar dentro do avião para ele trabalhar. Ele tem manuais, ele tem checklist, ele tem manuais deste tamanho. Por isso é tão segura a aviação. O comandante também, o piloto também. A cada 6 meses ele tem um novo teste de idioma. A cada 2 anos ele tem um novo teste da carreira dele. Diferente, por exemplo, de um médico, de um engenheiro, que fez lá o advogado, tirou o AB, nunca mais ele precisa, teoricamente, por obrigação, fazer uma especialização se ele não quiser por conta própria. O médico tirou o CRM, se nunca mais ele quiser fazer uma especialização, o Conselho Regional de Medicina não obriga ele a fazer. A aviação não. O Conselho Regional, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, obriga que esse tripulante, a cada 2 anos, revalide todos os seus cursos, todas as suas carteiras, com provas físicas e provas orais. Isso faz desse profissional um profissional extremamente capacitado. Como que eu vou falar para esse cara que para ele conseguir essa vaga, ele não tem que mostrar que ele é extremamente capacitado, que ele é extremamente fissurado por estudar, por treinar? Quando ele demonstra isso na história dele, contando no vídeo currículo dele, ele vai ser contratado. Sim. E essa questão que você falou do performático, né, do performático não no sentido pejorativo, né, mas dele prestar atenção, ele olhar, saber o que ele tem que fazer, isso é muito importante em qualquer profissão, porque ele vai sempre conseguir fazer um checklist. Mesmo que ele não precise, ele vai fazer um checklist. Fiz isso, fiz aquilo, preciso daquilo. Será que se eu melhorar aqui, melhora ali? E queria chamar a atenção, né, Alexandre, a questão da aparência, porque mesmo nas lives, né, o outro dia comentando, não dá para você assistir uma live que você não sabe para onde vai, de forma não como se fosse presencial. Você tem que estar presente ali. Você tem que estar arrumada para aquilo. Não dá, porque outro dia eu vi uma menina que estava de camisola assistindo uma live deitada na cama. Aí ela se desequilibrou e você vê o que queria e o que não queria. Então, assim, acho que também, quando você está buscando conhecimento, a aparência nesse sentido também é muito importante. Porque o respeito é o respeito com o outro que está ali junto com você, né? Que se preparou para aquilo. Né? Exatamente. E aí, porque falando da entrevista de emprego, do vídeo currículo, também ter o cuidado com o ambiente, não? Ou pode ser em qualquer lugar? Não, então vamos lá. Primeiro, se você já domina a tua história, você tem que dominar a tecnologia por trás dela para você entregar a tua história. De nada adianta eu ser a melhor pessoa do mundo se eu não conseguir entregar, né? Então, testar o vídeo, testar a iluminação,
testar, olhar no espelho antes se você está bem arrumado. Você falou uma coisa que é muito importante. Viver o momento presente, né? Não é porque eu estou treinando que eu não vou me preparar. Porque se eu me preparo para um treinamento, eu estou condicionando o meu cérebro para quando ele for de verdade. Então, isso vai valer para qualquer segmento, para qualquer entrevista. Se eu ficar, eu me posto na frente do espelho, pego minha câmera, colo meu telefone celular com durex no espelho, boto o botãozinho para gravar e eu me imposto como se eu estivesse lá na frente daquele entrevistador, se eu visto o meu terno, se eu visto o meu tailleur, se eu arrumo meu cabelo, se eu faço minha maquiagem, cognitivamente eu já estou fazendo isso se tornar verdade. Eu só não estou no mesmo ambiente. Isso faz com que fique mais sério, faz com que o meu cérebro entenda que é de verdade. E aí eu vou ficando cada vez melhor. Agora, é que eu brinco, né? Cama, sofá é feito para dormir, para namorar. Acabou. Eu, para estudar, eu tenho que estar sentado com a bunda na cadeira, lembrando daquele estereótipo daquele menininho que sentava na cadeirinha, com a mesinha, com caderno, com caneta, com lápis, porque aí eu vou estudar de verdade. Aí eu vou fazer pesquisas de verdade. Aí eu vou me preparar de verdade. Senão, o que você está fazendo? Você está fazendo qualquer outra coisa, menos se preparando para ter um emprego decente. Um emprego decente significa aquele que te paga bem, aquele que te dá qualidade de vida e aquele que você é feliz. Não só ganhar bem é o resultado. Agora, por que as pessoas entram no emprego e depois de logo um tempo estão reclamando? Porque não faz parte dos valores dela. Porque não era isso que ela queria. Então ela está ali para quebrar um galho. Você vai ficar quebrando galho até quando? Né? Cara, mas eu não consigo enxergar que eu posso ser... Quer ver um exemplo? Quando você pega um estagiário numa entrevista, pergunta para esse estagiário na entrevista se ele... O que ele faria se ele fosse presidente daquela empresa? Você vai ter uma bela de uma parcela que vai assustar e vai falar assim, não, eu? Presidente? Não. Por quê? Porque ele está moldado a dizer para ele que ele só vai ser presidente daqui a 50 anos. Não. Ele tem que saber o que ele faria como presidente agora que ele é estagiário. O que ele não tem ainda desse presidente? Talvez a idade, talvez o conhecimento, talvez a formação, talvez a experiência. Mas ele pode sim ser o presidente de uma empresa, dessa empresa. Então, por aí você já vê a ambição, vê que o cara pensa longe. É aquele cara que fala, não, mas eu nunca vou ser um... Esse cara não é um cara para você contratar, porque ele não tem ambição nenhuma. Então, eu acho que a moçada que está vindo hoje já tem uma mente mais aberta para essas coisas. As pessoas entravam no elevador, eu lembro que na companhia aérea, se um cara que trabalhava carregando mala, né? Eu comecei carregando mala na TAM 25 anos atrás, embaixo do porão de avião. E se entrava, eu trabalhei diretamente com o fundador da TAM, que foi o comandante Rolim, que foi um ícone e foi meu inspirador. E a minha empresa hoje é inspirada nele. Eu tinha, quando ele estava na pista, lá cumprimentando os passageiros, eu fazia questão de ir lá falar com ele e cumprimentar, porque bastava aquele velho abrir a boca que eu aprendi alguma coisa com ele. E aí, acho que fugia, se escondia dele. Eu olhava assim, pô, mas por que ele tem diferente de mim? Até o ensino eu tinha mais que ele, porque eu tinha o ensino médio e ele só tinha o ensino primário. Agora, ele tinha uma posição que ele conquistou e que ele galgou. Então, eu não tenho que me ver menor do que os outros, porque naquele momento eu estou numa carreira menor. Mas eu posso ser. Eu cheguei a ser gerente geral de treinamento da TAM por alguns anos. Então, peraí. Se eu olhasse para aquele cara como carregador de mala, suando embaixo do sol, embaixo da chuva, eu talvez não me vire. Percebe? Então, as pessoas têm que pensar grande, sim. Tem que acreditar grande, sim. E buscar isso. O que eu tenho que fazer? Para isso, eu preciso descobrir o que as pessoas fizeram. Não inventa a roda. Descobre o que quem chegou lá já fez. E copia. Modela. A gente fala muito isso na formação. Modele em alguém. Escolha alguém para ser seu mentor, seu modelo e segue os passos que esse cara deu, porque você vai gastar menos tempo. Não, eu acho que essa questão de buscar os seus... a pessoa que pode te inspirar é muito boa. Mas aí, o que eu falei que queria que você, para a gente ainda... falar. A questão da criatividade, né? E do que a gente chama também no mercado hoje do empreendedor. Porque as pessoas também, quando a gente fala do cara empreendedor, as pessoas já acham que a gente está falando para abrir empresa. Não é isso, né? Não. Todo mundo é empreendedor. Percebe que todo mundo... A gente nasce empreendedor.
A gente é empreendedor, porque se a gente não, quando a gente é criança, que a gente está lá, que a gente precisa de ajuda para tudo, qual é a forma da gente divulgar a nossa empresa? Chorando para alguém fazer alguma coisa pela gente. Ou dar comida, ou trocar, ou esquentar, ou dar carinho. Aí você entende que chorando você consegue muita coisa. Tem gente que até hoje continua chorando para conseguir as coisas. Daqui a pouco você fica criativo. Você começa a ser criativo, você começa a dar um sorrisinho, uma risadinha. Aí você percebe que você ganha mais coisas, que você ganha mais atenção. Então, nós somos criativos por essência. O problema é que as pessoas se acomodaram. Começaram a ter tudo mastigadinho na mão e não botaram esse trenzinho aqui para desenvolver. Eu trabalho há 12 anos com a minha empresa. Ela nunca passou um ano fazendo a mesma coisa. Os meus cursos nunca foram iguais desde que eu conheço a minha história, a minha empresa. Os meus livros são atualizados a cada 6 meses. Isso aí não é criatividade? Criar uma universidade em plena pandemia, onde eu não podia sair de casa e eu tinha que continuar ajudando as pessoas, tinha que continuar vivendo. Criei uma universidade virtual, tem 40 dias que a universidade existe, já tenho quase 200 alunos matriculados. Isso faz a diferença. Por quê? Propósito, meta. Enquanto outras pessoas que fazem o que eu pseudo faço, estão paradas em casa, não estão fazendo nada. Eu canso de brincar com as pessoas que quem fica parado é poste. Poste fica lá e fala assim, me bate, me bate, me bate. Vem aqui, põe um fiozinho. Né? Mas ele fica ali na zona de conforto dele, porque ele acha que ninguém vai tirar ele do lugar. Eu posso falar uma coisa sobre zona de conforto? Uhum. Eu não uso esse termo zona de conforto, porque confortável é quando você está na sua sala, no seu sofá, deitado, assistindo seu Netflix, comendo sua pipoca. Aí está conformada. Você não está afim de sair dali, está gostoso. Tem momentos que eu faço isso também. A zona de acomodação, que é a morte para o ser humano. Isso. A zona de acomodação, porque ele está acomodado. E aí ele está morto. Porque é gostoso a gente ficar confortável. De vez em quando eu também quero ter meus momentos de conforto. Né? Agora, eu não posso ser acomodado. Aí eu estou morto. Por exemplo, uma coisa que tenho por hábito, eu assisto várias lives, vários cursinhos, sempre com um caderno do lado e uma caneta. Sempre. E aí vou anotando. Isso aí, Rosângela, isso mesmo. Vou anotando os pontos principais e depois pergunto assim, será que isso aqui, eu preciso aprender mais sobre isso aqui? O que eu adapto disso na minha vida? Pra você ter ideia, eu acompanho vários profissionais de segmento de desenvolvimento humano. Cada live que eu assisto, eu pego um tema para gerar um vídeo. Eu tenho 650 vídeos no meu canal do YouTube já. Por quê? É a prática do aprender fazendo. Eu ouço e eu saio gravando um vídeo. Nisso eu estou ensinando, mas estou aprendendo de novo. Né? Isso, a gente sempre vai aprender mais quando a gente ensinar os outros. Essa é a regra da vida. Sempre que você ensinar os outros, você vai aprender mais. Sim. Você vai aprender 2 vezes. Então, a cada live, eu tenho um monte de post-itzinho que eu vou anotando vídeo disso, vídeo daquilo outro. E aí, a hora que acaba a live, eu já monto meu tripézinho e pego a ideia da minha cabeça e faço um vídeo com a minha interpretação. Que pode não ser a mais certa ou a mais errada, mas é o meu modo de ver. É o meu estilo. Essa é a minha identidade. Eu fiz isso com alguns livros que li. Aí eu li os livros, eu falei, cara, tenho que compartilhar isso. Aí fiz os mapas mentais dos livros, fiz vídeos e botei no meu canal no YouTube. Porque eu acho que isso é importante para mim. E não para mim importante no sentido de ego. E sim, é exatamente isso, fixar aquilo. Aí eu vou lá, outro dia eu voltei lá e falei, não, esse negócio da criatividade, né, a competência da criatividade para o mundo do trabalho, eu fui lá escutar, falei, cara... Mas olha que legal, você com certeza impactou outras pessoas que assistiram. E se você impactou pelo menos uma única pessoa no mundo com um vídeo seu, já valeu a pena o propósito de ter gravado o vídeo. Porque a ideia era essa, compartilhar, porque sempre gostei muito de compartilhar o conhecimento, porque eu acho que quando você compartilha, você também dá a oportunidade para a pessoa compartilhar também o que ela aprendeu, porque eu não sou sabedora de tudo. Exatamente, te criticar, te orientar, te corrigir, exatamente. Sim, com certeza. E acho a internet nasceu para ser compartilhada. Para que vale a pena então a internet se a gente não pudesse compartilhar nada? Para que existir?
Senão ia ficar igual a internet, quando eu comecei a usar a internet lá nos anos 90, que aí você entrava na internet, você não tinha outra face para conversar, por exemplo, ou mandar, né? Só depois, quando veio o Orkut, que deu para a gente começar a fazer isso, né? Eu acho assim muito bom, cada vez mais conversar com as pessoas. E vai ficar mais ainda, e logo logo a gente vai ter uma tecnologia, já existe, mas mais acessível, de forma holográfica. Você ia poder estar me vendo aí do seu lado, como se pudesse pegar. Então, assim, hoje a gente vai entrar nesse mundo e vai quebrar esses preconceitos, porque esse é o mundo. Esses dias eu vi um post muito legal. Nós somos da mesma geração, da época que tinha aquele desenho dos Jetsons. Lembra dos Jetsons? Né? Que tudo que eles fizeram lá em 1962, quando o desenho nasceu, que eu nem era nascido ainda, que eu sou de 74, está acontecendo hoje. Isso. Tudo. Era um médico atendendo por teleatendimento, era um carro que já não usa mais combustível, era tudo. O cara pegou o post, pegou os desenhos e colou. Exatamente 50 anos depois está acontecendo. Não, a pizza, no Jetson já tinha a pizza que era entregue por drone. Estamos aí, já está acontecendo. A Domino's, já a Amazon. Isso. É muito interessante. Então, quem diria? Quem diria? Eu acho que, na verdade, essas pessoas que criaram esse desenho lá atrás, elas estavam sendo intuídas ao futuro. De alguma forma, elas tinham uma clarividência para esse futuro. Mas muito bacana compartilhar todas essas dicas, todas essas técnicas. Acho que eu não sei o que a galera está falando, porque eu não tenho acesso ao bate-papo, mas se a galera tiver pergunta aí... Não, ninguém, acho que ninguém colocou nada no chat, também porque eu acho que também passamos por várias fases sobre... O papo está tão gostoso que a gente está 1h30 já. Não, e acho que assim, muito bom compartilhar o conhecimento. E uma coisa que tenho falado muito para as pessoas quando faz a questão, né, que eu falei do DISC, faz uma trilha de aprendizagem. Escolhe qual é a melhor trilha para você ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor, né? Todos nós temos muito para aprender ainda. Não estamos mortos, né? Eu tenho uma tia que tem 91 anos e ela todo dia ela fala assim, hoje eu assisti ela não vê filmes, ela gosta de assistir documentários, entrevistas, ela lê, aí você fala assim, não, mas será que ela precisa? Ela falou assim, mas eu tenho que me manter atualizada e ativa, porque eu não morri. Certíssima. E aí, assim, poxa, você conversa com ela sobre qualquer coisa, porque ela sabe tudo. Então, e olha aí, a inspiração. Ela estuda. Ela tem fala que se assim, modelar, temos que nos modelar nela. Não é? Eu falei, quem dera eu chegar na idade que ela tá desse jeito. E ler sem óculos. Olha isso, tá vendo? E aí, quando quer alguma coisa, ela outro dia falou assim, não, eu preciso fazer umas coisinhas aqui. Ligou a máquina de costura dela lá e foi fazer umas costuras. Uai! Mora sozinha, se cuida. Então, acho que assim, essa é que é a questão, que eu acho que não tem nada que seja impeditivo, né? E não é a idade mesmo as coisas físicas, né? Tá aqui a Diva que está aqui, que outro dia a gente falando assim, minha mobilidade é mais difícil, mas ela não desistiu. Ela enfrenta todo dia a cabeça, né? Tem que cuidar desse cara aqui, ó. Tem que cuidar desse cara. Cuidou desse cara aqui, não precisa do resto. O resto é consequência. Esse cara consegue fazer tudo. Eu não sei se as pessoas viram, hoje de manhã eu vi acho que é um programa que vai ter na televisão de não, acho que foi ontem no Fantástico, um rapaz que deu o maior salto usando uma perna mecânica. Ele perdeu a perna e agora ele ganhou uma perna mecânica. E ele conseguiu fazer um salto extraordinário com aquela perna mecânica. Então, assim, poxa, o que ele não limitou? Por isso. Ele não limitou a perna. O limite dele não estava na perna. Estava no ele acreditar que ele era capaz. Exatamente.
Exatamente. E aí, Que bacana, que maravilha. e numa vaga de emprego, nada mais melhor do que isso, se preparar para ela. Eu não tenho concorrente. O meu maior concorrente sempre vai ser eu mesmo. Exatamente. Porque, né, o que a gente falou aqui, o não sempre teremos, mas temos que ser empreendedor, visionários para o sim, para buscar o Exatamente. sim. E a base é: conheça a tua história, honre e respeite a sua família, se estude a empresa que você quer trabalhar e seja feliz. Acabou. O resto é consequência. Com certeza. E estudar sempre, capacitar sempre, porque ainda tem uma diferença de estudar e capacitar, né? Então, Sim. temos que buscar muito isso. Muito Alexandre, bom. muito obrigada pelo esse bate-papo. Espero que as pessoas que estejam aqui tenham gostado. Espero que as pessoas saiam da sua zona de acomodação. Gostei dessa. Isso. Porque se você não mudar, o mundo muda, né? E muda Exatamente. muito rápido. A Diva quer Exatamente. falar. Fala, Diva. Obrigada. A Diva é, ó, minha neta. Isso aí. Achei. Boa tarde a todos. Boa tarde. Alexandre, muito bom te ouvir. Realmente as suas colocações são bastante pontuais e assertivas. Eu e Sandra temos aí a missão, neste momento, lá no sindicato, e a Sandra cuida das nossas lives, dos nossos assuntos, buscando sempre assuntos diferentes e de interesse geral. Essa é voltada para a colocação no mercado, mas muitas colocações feitas é para o nosso dia a dia. E entre elas a síndrome de Gabriela, que não pode continuar existindo. Né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim, não existe. Temos que estar buscando a melhoria constante. Somos um ser em mutação o tempo todo. E nos adaptando em todas as situações que a gente vai ao longo da vida, assumindo, né? E convivendo, e saber levar até enquanto Deus achar que devemos estar aqui na nossa missão de colaborar com os outros. É muito importante compartilhar, é muito importante ouvir. E a minha mãe dizia, todo dia eu aprendo uma coisa. Mamãe morreu com 96 anos, infelizmente com a Covid esse ano, e ela sempre falava, e olha, hoje eu aprendi isso, hoje eu aprendi isso, porque ela também buscava estar atualizada. E é isso que faz e nos motiva, né, a crescer, creio eu, e a poder influenciar pessoas nesse bom sentido, no sentido de despertar em todos, e nos mais jovens, principalmente, uma série de não se acomodar, né? Uma série de atitudes, porque não adianta eu ter vontade se eu não tiver ação, a gente tem que agir. Eu, às vezes, também sou um pouco resistente à novidade, e a Sandra me empurra muito, e as meninas que estão aqui conosco, a Amanda, a Evelyn, a Bárbara, elas me empurram bastante, a elas que eu me socorro quando preciso aí que a tecnologia eu não alcanço, e elas estão aqui ao meu lado, ao nosso lado, né, porque não é só o meu, nos motivando e nos ajudando. Gostei demais da sua live. Lamento não, espero que mais pessoas, né, possam estar assistindo em outros momentos, que às vezes a pessoa não pode estar, não porque não queira, mas por obrigação de trabalho, compromissos outros, horários, a Sandra já testou vários horários para ver qual que melhor se adapta, mas muitos estão em teletrabalho e têm uma flexibilidade de horários, outros não. Outros já estão nas suas rotinas e mais limitado nesse tempo. Mas certamente essa live vai ser bastante aproveitada, inclusive por nós lá no sindicato, para uma série de... porque às vezes a live é bom motivo, mas é bom ouvir de novo, analisar, ver os pontos, né, que a gente pode incentivar as pessoas e a nós mesmos, porque é muito importante o meu conhecimento, eu me conhecer, para poder motivar pessoas. Obrigada por tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Nos assistiram. E quem sabe, talvez possamos nos encontrar em outros momentos, não é, Sandra? Não é? Com certeza. Estou à disposição. Vou participar aí também, entre outras pessoas, né?
Então, que bom, Estou à Alexandre. disposição. Muito bom conhecê-lo e ouvi-lo. Muito obrigado, muito obrigado. Me coloco à disposição de vocês. Se quiserem depois, um outro dia, fazer uma outra live, bater papo de novo, estou à disposição. Ah, nós também. Muito bom. Queria E pedir nós, para o no pessoal... sindicato, à sua disposição no que puder, tá? Isso. Obrigado. O sindicato tem um prédio ali no Saara, que funciona também a Universidade Mackenzie. Temos um espaço, temos um andar que é só para treinamentos, que dão quase 200 pessoas, e agora vai ser um bom espaço, é bem no centro, bem próximo do metrô, o que facilita também com essa questão da Covid, de pequenas reuniões, a gente tem espaço bastante para isso, então, querendo, depois podemos Podemos organizar marcar uma ao palestra vivo. presencial. Na verdade, a ideia já era presencial, depois entrou toda essa Covid aí, né? Mas eu estou sempre no Rio também, a gente pode combinar. Geralmente, meus treinamentos de final de semana no Rio de Janeiro. Eu posso, numa sexta-feira à noite, oferecer uma palestra para vocês, seria um maior prazer. A gente combina assim. Com certeza. Muito obrigada, espero que todos tenham gostado. E aí, palavras que ficaram dessa live hoje. Disque, abandone seu ego, capacitação, perca seus medos, empreendedorismo, criatividade, competências e aceite desafios. E saia da zona de acomodação. Show certo? de bola. Grande abraço, Muito galera. obrigada. Obrigada a Quem todos. quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso canal. Nosso canal chama Melhorando Pessoas. Isso, esse é fundamental. Gente, vocês podiam abrir as câmeras para a gente tirar uma foto? Vamos lá. Você tira, Evelyn, para a gente? É para já. Vou contar, hein? Vai. 1, 2, 3 e já. Sorrisão. 1, 2, 3 e já. Eba, foi, gente. Aí. Pois manda para mim, Evelyn. Muito obrigada. Amanhã está no nosso canal no YouTube, tá bom? Tá bom. Beijo para todos, tenham uma boa tarde. De pegar o vídeo lá. Tchau, gente. Valeu, obrigada. Até mais. Até. Tchau. Até logo. Obrigada, meninas. Até mais. Até. Amanda, Evelyn, Sandra, se puder, fica aí um pouquinho. Eu chamo de novo.